Sejam bem-vindos a mais uma aula do Ciência Milenar Indiana. Hoje nós vamos falar sobre a história da antiga Índia. Nós vamos fazer uma miscigenação entre filosofia, política e história, para que fique claro a importância da civilização indiana para o planeta Terra. Como vocês vão entender aos poucos, isso não é algo que fica muito óbvio para nós ocidentais. Nós vamos lembrar que os mistérios relativos à antiga Índia, na verdade, são geralmente os mistérios da nossa vida. Não é? Quem é você? De onde nós viemos? Por que este mundo existe? O que é o Sol? O que é o cosmos? Então, os manuscritos indianos chamados Vedas, eles dão respostas claras e profundas a estas indagações, como nós vamos entender. Então, o meu convite é que vocês façam, com Ciência Milenar Indiana hoje, um mergulho dentro deste secreto corredor da história, para que nós possamos colocar de maneira eficaz e científica, também filosófica, a Índia dentro do panorama da cultura mundial, de um ponto de vista antropológico, do ponto de vista temporal, da sequência das civilizações no planeta, no mundo material. E vamos tentar também entender o que é que esta posição específica da Índia védica, não é? O que é que a história da Índia tem a ver conosco no nosso dia a dia. Eu gostaria de lembrar a vocês, muitas pessoas assistem às aulas e se sentem às vezes surpresas ou até mesmo incomodadas com esta ou com aquela informação, mas nós não estamos dando parâmetros pessoais. Não é? O estudo da literatura original, especialmente como nós do Ciência Milenar Indiana o encaramos, ele é exatamente, ele parte de um pressuposto histórico ligado ao texto dos manuscritos, e não à especulação pessoal de cada um. Então, por exemplo, nós já fizemos uma diferenciação entre a filosofia ocidental, onde cada filósofo coloca o seu próprio parâmetro em relação à opinião dos seus mestres. A filosofia indiana é o contrário disso. Eles tentam focalizar cada vez mais, com mais precisão e perfeição, os parâmetros universais e naturais da existência material e da filosofia em si. Portanto, não se trata de uma opinião pessoal mais ou menos moderna, mais ou menos retrógrada, mas de fatos ligados à biologia e a uma filosofia que por si só se declara eterna em suas páginas. Então, o Ciência Milenar Indiana é um grupo que tenta traduzir o conteúdo destes grandes manuscritos originais. A Índia, como vocês vão ver, é a primeira civilização do nosso mundo material. Por mais que nós não saibamos disso no Ocidente, alguém poderia se perguntar, mas e o Egito? Não é? E a Mesopotâmia, e a Grécia, e Roma, e a China? Como vocês vão aprender hoje, há, digamos, uma versão bastante curiosa da história da Índia aqui no Ocidente. Quando nós nos debruçamos nos manuscritos originais, tanto nos Itihasas quanto nos Puranas, nós vemos uma outra cronologia e uma outra ordem histórica muito diferente daquela que nós aprendemos na escola. Então, de certa forma, tentar entender a cultura indiana é como mergulhar naquilo que não é visível aos nossos olhos e, portanto, um certo estranhamento é natural. É necessário continuar estudando para conseguir enxergar com nitidez as nuances deste pensamento e desta história tão profunda. Uma coisa que é necessária e que nós precisamos dizer logo desde o princípio é que para os indianos a ética não varia de acordo com a moda, de acordo com as diferentes civilizações, de acordo com os movimentos socioculturais ou artísticos. A ética está ligada à biologia, à natureza e ao cosmos nas suas fontes energéticas, nas suas estruturas orgânicas e físicas.
e não pode ser variada ou transformada de acordo com a moda ou de acordo com a opinião própria de cada um. Isso é algo muito importante para que nós consigamos fotografar esta filosofia tão atemporal. Muito bem. E por que a ética é importante? Porque, segundo a literatura original, ela é aquilo que constrói a nossa inteligência. No Ocidente nós diríamos o contrário, não é? Que a nossa inteligência vai estabelecer um parâmetro ético. Eu vou pensar e vou concluir que devo agir desta ou daquela maneira. Segundo a literatura original, a maneira como nós nos comportamos gera o nosso olhar sobre o mundo, a nossa inteligência. Portanto, nós estamos numa cultura que concebe as estruturas fundamentais da vida de maneira oposta à nossa. Portanto, um estranhamento, não é? Nós nos perguntamos o significado das imagens que vemos às vezes nas mídias sociais, não é? Como é possível que os indianos imaginem Deus com infinitos braços, não é? E aquilo nos parece algo primitivo. Porém, aqueles que penetram os significados dos manuscritos vão entender, não é? Que os incontáveis braços do Absoluto servem para que ele manipule todos os aspectos da realidade material. Então, há um significado por trás da aparente incompreensão que nós sentimos ao nos debruçar pela primeira vez no conteúdo das escrituras originais da Terra. Então, a ética pode ser resumida numa única palavra, no nosso comportamento. As nossas escolhas do dia a dia vão determinar a minha capacidade de entender ou não determinados assuntos. Muito bem, eu pensei também, já que estamos aqui no Centro Cultural da Índia, em apresentar os meus trabalhos de maneira mais acadêmica, coisa que nós não fazemos no nosso grupo de estudos, pois, como eu já disse algumas outras vezes, eu não acredito que um ser humano possa ser definido pelo seu currículo, não é? A própria ética me parece algo mais importante e fundamental, é o nosso comportamento que diz quem nós somos. Mas, de todas as formas, eu posso dizer para vocês que eu sou formado na Universidade de Roma em estudos culturais e literatura comparada. Eu fiz uma tese interdisciplinar em filosofia e estudos culturais relativas à natureza da obra-prima e da cultura humana, quais são as diferenças das diferentes culturas no tempo e na história. Eu trabalhei como roteirista para a televisão italiana, para o canal Rai, encenei peças, dirigi, escrevi e coloquei em cena algumas peças de teatro em Florença, em Roma. Eu preciso ler que eu não me lembro mais. Fui editor de revistas literárias na Itália, colaborei com jornais lá e aqui, o estado de São Paulo dentre eles, dei aula no SESC, aqui no nosso Centro Cultural da Índia, colaborei com o MASP, com o Centro Cultural do Banco do Brasil e com outras entidades de estudo e de cultura. Durante esse tempo todo, eu acabei lendo muita coisa, e eu posso dizer para vocês que até eu entrar e tentar decodificar a cultura indiana, não era fácil conseguir um quadro nem histórico e nem cultural, e muito menos filosófico, da realidade em que nós estamos inseridos. Mesmo depois de uma faculdade onde, por exemplo, para um exame, às vezes nós líamos de 2.000 a 3.000 páginas, nós tínhamos em média 12 a 14 exames por ano, não é? Então, a gente não tinha tempo nem de ir ao cinema, tínhamos que cronometrar a hora que nós íamos ao banheiro e ao supermercado para comprar comida, para conseguir chegar no exame. O exame, numa faculdade italiana, por exemplo, é ao vivo. O professor fica 2 horas perguntando o que ele deseja, de acordo com a sua capacidade de explicar a matéria, abrindo os livros ao acaso e pedindo comentários, como quem escolhe uma destinação no mapa mundo. Então, mesmo assim, um quadro geral da cultura ocidental e oriental não ficava muito claro.
Né? No Centro Cultural do Banco do Brasil, eu organizei um ciclo de eventos, um ciclo de palestras, que durou 5 semanas, com professores convidados do exterior, o Otávio, o dono da Folha de São Paulo, eu esqueci o sobrenome dele. É muito baixinho você está falando. O dono da Folha de São Paulo, a Lori Anderson, que colaborou com um vídeo, a Fernanda Young, que realmente, recentemente abandonou o corpo, também participou, não é? Onde eu explicava a natureza da obra-prima e a natureza da cultura. Mas mesmo assim, havia algo impreciso nos meus próprios estudos e na minha capacidade de enxergar a realidade, e que se solucionou quando finalmente eu me deparei com a cultura indiana. E talvez vocês consigam entender por quê. Este famoso pensador americano, não é? Ele foi um dos abolicionistas mais importantes dos Estados Unidos, disse que a religião e a filosofia hebraica parecem a mitologia de uma tribo rude e selvagem que tenta imitar a cultura védica original. Então eu não estou sozinho ao entender que a cultura indiana, na verdade, é muito mais profunda e mais importante do que nós imaginamos no Ocidente. Porém, nas universidades ocidentais, mesmo em Roma, é muito difícil ter acesso aos significados originais dos manuscritos em sânscrito. E mais do que isso, por exemplo, a USP, a mais importante universidade do Brasil, provavelmente, tem somente uma disciplina optativa sobre cultura, história oriental, asiática, com foco na Rússia. Se vocês analisarem, por exemplo, os sites destas mesmas universidades que estão elencadas aqui, a PUC, a Universidade de Minas Gerais, vocês vão ver que os cursos são raríssimos e esporádicos. Não é? Então, o que nós estamos transmitindo aqui não está no mercado, não se encontra nos manuais de história, e deve à hospitalidade do cônsul da Índia um espaço para ser transmitido ao público. Muito bem. Nós temos dificuldade em entender o conteúdo destes manuscritos, pois eles dizem coisas estranhas para nós. Que o sol é um semideus, não é? Ou que os desertos se originam do pecado que é cometido sobre aquelas terras. Como é possível entender isso? Isso é possível? O Brasil foi descoberto por conta da Índia. Tanto Cristóvão Colombo quanto os seus imitadores se moveram através do Atlântico para encontrar uma rota alternativa para chegar ao Império Védico, ao Império Indiano. É por isso que os nossos índios se chamam índios. Não é? Colombo ouviu falar das maravilhas deste país tão querido por todos nós aqui do Centro Cultural da Índia, e aproveito o ensejo para agradecer a presença de todos vocês que enfrentaram, inclusive, a chuva lá fora, através de um livro escrito pelo Marco Polo, que viajou durante 24 anos pela Ásia, em navios e eu esqueci a palavra em português, em expedições por terra, muito obrigado, não é? E relatou as suas aventuras num livro chamado Il Milione. Não é? Ele encontrou, na verdade ele foi preso e encontrou numa cadeia um poeta que, ouvindo as histórias maravilhosas de Marco Polo, redigiu aquele que é considerado o primeiro grande livro importante em língua romança, as línguas que nasceram depois da queda do Império Romano. Então, uma descrição da Índia inaugura a literatura ocidental. Os ocidentais da época ficaram muito mais impressionados com a China, pois eles tinham menos notícia da China. O Império Védico era conhecido. Não é? E ele disse que
não descreveu nem metade do que ele viu, pois ninguém conseguiria acreditar no que ele tinha encontrado na Ásia, e que a região da Índia, conhecida como Malabar, era o país mais rico e mais opulento e nobre de todo o mundo. Marco Polo ficou bastante surpreso com o estilo das vestimentas indianas. Se vocês olharem na internet, não é? Uma vez eu conheci um príncipe que disse: eu acho as roupas que estão na moda cada vez mais feias. O único estilo que me parece interessante é aquele dos gregos, que usavam um lindo pano amarrado ao redor do corpo, e essa era a simples elegância, não é, da antiga Grécia. Mas mal sabia ele, não é, que esta moda está ainda viva na Índia. Os saris, não é, os dhotis, a maneira como os indianos classicamente se vestem é algo eterno e sem idade. Alguém poderia estar vestindo uma toga, um dhoti indiano, numa nave espacial futurística, num desfile de moda, ou há 5.000 anos atrás, que seria sempre alguém elegante e bem apessoado. A descrição das joias do rei de Malabar feita por Marco Polo é bastante interessante. Ele diz que o rei tem colares com dezenas de pedras preciosas, rubis, esmeraldas, diamantes, safiras, além de um fio de seda de 100 pérolas gigantes e rubis caríssimos sobre o peito. Ele usava tornozeleiras, anéis em todos os dedos da mão. Aqueles que já viram nossas aulas de astrologia entendem o motivo e a relação entre as pedras, as potências cósmicas e os chakras dentro do nosso corpo. Nós não vamos falar sobre isso agora. Ele conclui dizendo que aquilo que o rei de Malabar usava no dia a dia era mais valioso do que o tesouro de uma cidade europeia da mesma época inteira. Na sociedade americana, até o século XVIII, era um sinal de grande prestígio alguém ter uma sede de uma empresa, como uma multinacional, na Índia, naquela época. E que mais do que as especiarias que os manuais de histórias nos contam, o que tinha realmente valor, acima das joias, acima dos tecidos, a Índia era grande produtora de tecidos da terra, eram as assim chamadas de Sanskrit Bibles, como diriam os indianos de hoje, naquele charmoso sotaque. As Bíblias em sânscrito, ou melhor dizendo, os livros védicos, que foram originalmente esculpidos em folhas de palmeira e, portanto, não podem ser adulterados com o tempo. Muito bem. A propósito disso, eu vou pronunciar um mantra que, segundo a literatura védica, agradece de maneira apropriada aqueles que mantêm vivo este conhecimento dentro do mundo material. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yanatajmai Shri Gurave Namaha. Agradecendo os mestres originais que mantêm viva a tocha do conhecimento eterno. Através deles é que nós estamos conseguindo hoje falar sobre a cultura original sem as incontáveis interpretações fantasiosas e incompreensivas do Ocidente em relação à Índia clássica. Muito bem, este é Imhotep, o arquiteto das pirâmides egípcias, nascido na Índia. Vocês podem controlar que ele está usando as marcas de Tilaka nos braços, nos chakras principais, assim como os Vaishnavas fazem até hoje. Não é? Os manuscritos védicos explicam o método de construção das pirâmides, que até hoje aparece como um gigantesco mistério para os ocidentais que imaginam intervenções de todos os tipos dentro do cosmos. Então, na verdade, usavam-se instrumentos de amplificação, colocados geometricamente ao redor de uma pedra. Mantras eram cantados durante horas. As pedras entravam em vibração relativa àqueles sons. O peso atômico, vocês sabem que os átomos são feitos de vibrações eletromagnéticas, que nós poderíamos definir simplesmente como ondas sonoras. Não há nada dentro do átomo além de vibração e de energia. Essa energia é uma frequência sonora.
Então, alterando a frequência sonora dos átomos das pedras, os indianos e os egípcios, com instrumentos parecidos com esses que os budistas usam para invocar os nagas nos patalas, não é? Conseguiam alterar o peso atômico das rochas, fazendo-as ficar mais leves. Essa daqui, como nós temos o hábito de trazer informações apoiadas na ciência, o nosso grupo de estudos chama-se Ciência Milenária Indiana, não é a levitação de um cubinho de ouro feita no laboratório japonês, através de ultrassons. Muito bem. Então, a rocha que deveria ser transportada, colina acima, era colocada diante de uma bateria, de um batalhão de monges, de um batalhão de monges que ficava guiando estes sons aqui numa ordem geométrica com um grau específico, etc, etc. Outros monges por trás deles também manipulavam as frequências atômicas, e assim as pedras eram facilmente empurradas na direção desejada. Muito bem. A outra chave relativa ao Ocidente é o próprio nascimento dos povos que dão origem à nossa cultura. Não é? Se nós estudamos na faculdade somente da Mesopotâmia em diante, não é? Quem nós somos? Não é? Como povo. Muito bem. O Ocidente antivédico nasce, contam os Itihasas e os Puranas, quando Parashuram Avatar expulsa 21 cidades, praticamente, 21 tribos, não é? 21 povos rebeldes da Índia milenar, que vão migrando em direção ao Ocidente, que vão fundar os países que nós acreditamos que são o berço da civilização. Estas são as curiosas divindades dos mesopotâmicos, não é? Que os Vedas explicam como, chamando-as de nagas. As pessoas que estudam a curiosa teoria da conspiração têm outros nomes para os mesmos seres que já estão presentes na literatura védica original, não é? Então, nós aqui no Ocidente, em outras aulas já explicamos o significado destas formas, que nós encontramos também no Egito, não é? O Egito é um filho da Mesopotâmia e também um filho desta, digamos assim, separação da cultura original da Terra. Esta é uma sequência que nós vamos estudar numa aula em breve, das religiões de acordo com a lei da entropia. Por que eu falo a lei da entropia? Porque nós viemos de uma idade de ouro, como nós já ouvimos falar, e estamos, assim como os Vaishnavas descrevem, caindo dentro da eternidade, caindo dentro do tempo. Não é? Há uma lei da termodinâmica que explica que nós estamos decaindo. Nada no universo evolui do ponto de vista material, a não ser a nossa consciência. Não é? Então, esta é a verdadeira sequência. Ali embaixo, infelizmente, está escrito Nova Era e Neo-Xamanismo. Nós podemos contar 43 anos desta forma religiosa, que na verdade não passa de uma mistura de todas as outras filosofias anteriores, o que faz dela um coquetel extremamente letal e venenoso. Muito bem. Sabemos também que Takshashila, ou Takshila na Índia, é a primeira universidade conhecida no mundo. Em 700 a.C. ela já tinha mais de 10.000 alunos, dentre os quais estudantes de todos os povos que nós poderíamos imaginar como sendo aqueles que fundaram a história do planeta Terra. Estas são as descobertas ocidentais com sua data, não é? Século XIX, a velocidade da luz, século XVII, os planetas além de Saturno, não é? Aviões no século XX, e aqui os livros védicos, onde tudo isso já estava citado. Aqueles que quiserem aprofundar este conhecimento podem assistir à aula A Verdadeira Origem da Civilização no nosso canal Ciência Milenária Indiana no YouTube, no qual nós explicamos, inclusive, quem são os verdadeiros autores da espiral de Fibonacci,
não é? Quem é o verdadeiro autor do Teorema de Pitágoras, etc. etc. Nos Vedas aparece pela primeira vez também alguns conceitos que nós já ouvimos falar, ou já ouvimos muitas vezes falar, na maioria das religiões, como por exemplo chakras, não é? O conceito de alma e de consciência, mantras, orações, a reencarnação, orações para a prosperidade, para propiciar conhecimento, santos, sábios, mestres, não é? A geometria sagrada, na verdade, são as mandalas védicas, não é? As yantras, como elas são chamadas em sânscrito. A criação do universo material também está explicada em detalhes. Outros planetas, a própria física quântica, a teoria da relatividade está contida em vários Puranas, onde a locomoção dentro do cosmos gera uma defasagem temporal no planeta Terra, como, por exemplo, no Brahma Vimohan Lila do Srimad Bhagavatam. Não é? Filosofia, ética e moral, tudo isso está explicado na literatura original indiana. Muito bem. Existe, porém, uma questão. Os ingleses, quando foram parar na Índia, disseram, mas esta literatura não veio daqui. A Índia foi invadida por povos arianos, os verdadeiros arianos não vieram da Índia. E nós vamos deixar essa pergunta em suspenso para responder no decorrer da aula. Segundo Narahari Ashar, um físico indiano, professor da Universidade de Memphis, nos Estados Unidos, o Mahabharata realmente aconteceu. Não se trata de um livro de mitologia. Segundo este grande professor e muitos outros espalhados pelo mundo, agora eu trouxe somente um dos dados, a Batalha de Kurukshetra aconteceu em 3067 anos antes da nossa era, ou seja, 5086 anos atrás. Como é que nós sabemos das verdadeiras datas nos Vedas? Porque as informações que estão contidas dentro das Escrituras, quando colocadas no computador, mapeiam a idade do cosmos. Eles dizem, tal planeta estava lá, estava ocorrendo isto, uma eclipse aconteceu no dia tal, e nós, colocando isso dentro dos computadores, conseguimos datar com perfeição esta cultura. O Egito teria 4.500 anos, aproximadamente, essa é a idade máxima do Ocidente. Então, os Vedas foram colocados por escrito, mais ou menos nesta época. Antes disso, eles eram tradição verbal. Portanto, já se conhecia tudo isso de cor, o conteúdo de todos estes manuscritos, antes de serem erguidas as pirâmides. Esta é uma imagem da ruína do palácio de Hastinapur, narrado no Mahabharata, o que, dentre outras coisas, comprova a presença de Shri Krishna, o avatar da inteligência absoluta, segundo os Vedas, aqui na Terra. Muito bem. Então, os manuscritos védicos são divididos em vários tipos. Nós já falamos sobre isso na aula Cultura Védica e Consciência, que vocês encontram no YouTube. Os itihasas, não é? São aqueles que falam sobre fatos recentes. O Mahabharata, perdoe algum erro de digitação, é considerado um itihasa. Os Puranas falam de fatos remotos. Portanto, 5.000 anos atrás para a cultura védica é algo recente. Muito bem. Nós temos, inclusive, uma arqueologia marinha que comprova a existência de uma cidade chamada Dwaraka. Dwaraka é a cidade submersa, ela vai para o fundo do oceano no final da era de bronze, segundo a literatura. Os menos místicos que me perdoem, ela não pode ser vista pelos olhos dos seres humanos na era em que nós estamos. Esse é o motivo pelo qual ela submerge. Não há outra Atlântida comprovada além desta. Não é? Curiosamente, os mergulhos arqueológicos foram proibidos pelo Estado indiano recentemente. Não é? As fotos são bastante raras, mas Dwaraka está lá, onde ela é descrita na literatura original. Não é? Aqui é um dos palácios que estão abaixo d'água. Se alguém entende, eu acho que isso aí é Telugu, se eu não me engano, é uma das línguas. A cultura indiana é tão vasta
que eu ainda me sinto muito perdido, não imagine que eu possa dominar algo tão extenso com tanta facilidade. De qualquer forma, esta é uma outra prova histórica da presença de Krishna na Terra. Há estudiosos que afirmam que 5.000 anos atrás foram como se diz, realizadas moedas com a efígie deste famoso avatar. Muito bem. Nova Delhi, na verdade, é Indraprastha, a cidade que Yudhishthira Maharaj constrói para se opor ao império que tinha sido usurpado pelos seus primos, os Kauravas. Eu não tenho tempo agora para explicar o Mahabharata, isso nos levaria alguns anos, talvez do começo ao fim. Então, em aulas futuras com ciência milenar indiana, vocês vão entender o quão importante é saber que o Forte Vermelho é um dos símbolos de Nova Delhi, da capital da Índia atualmente. Na verdade, era o lugar onde estava colocado a cidade dos Pandavas, o Palácio dos Pandavas. Muito bem, a Batalha de Kurukshetra mudou a configuração do mundo antigo, nós vamos entender isso hoje. E contém todos os segredos da história ocidental. Ninguém consegue entender política ocidental. Ponto. Não é? É algo muito difícil. Por quê? Porque o primeiro capítulo está colocado fora dos manuais. Nós estamos vivendo as consequências de uma batalha histórica, de uma guerra que, na verdade, enfraqueceu o maior império do planeta Terra. A Índia só, na verdade, colapsou mais tarde, como nós vamos ver depois de 1500, 1600. Não é? Ela levou mais de 1500 anos ainda sendo o auge do planeta Terra depois da Batalha de Kurukshetra. Mas esse é o ponto-chave para a compreensão dos jornais e dos telejornais que as pessoas assistem, desconhecendo os motivos principais dos conflitos entre os povos e nações. Muito bem, os Vedas descrevem algo também difícil de acreditar, mas na aula sobre a aeronáutica védica e sobre aquilo que nós poderíamos chamar aqui no Ocidente de ufologia, nós vamos mostrar comprovações específicas sobre isso. Não é? Em poucas palavras, a literatura védica é a fonte dos estudos de Oppenheimer, o pai ocidental da bomba atômica, e ele fala claramente sobre isso. Nós já explicamos esse fato em outras aulas. Oppenheimer cita o Bhagavad Gita no momento em que a bomba é explodida no atol de Bikini, no primeiro teste atômico feito pelos Estados Unidos, e diz, quando o jornalista lhe pergunta, essa é a primeira bomba atômica que jamais explodiu, ele diz, no Ocidente, sim. As escrituras dão plantas detalhadas para a construção das Vimanas. Não é? Então, aquilo que nós chamamos de aviões ou naves espaciais, na verdade, uma nave espacial não é algo tão fantástico assim, é um avião redondo, qualquer engenheiro conseguiria mudar a planta de um avião se isso não fosse estragar, digamos, algum turning point, não é? Algum clímax aqui das nossas histórias ocidentais. De qualquer forma, nós temos provas, inclusive, disso, mapas aqui das Vimanas comentadas em sânscrito. Não é? Os Vedas descrevem, inclusive, gigantescas cidades voadoras. Nós temos descrição dos motores, dos níveis da arquitetura de composição, dos modelos. Existiam algumas feitas em madeira. Alguém diz, nossa, mas isso não parece possível. Existem aviões planadores hoje em dia feitos de madeira, não é? Então, na verdade, é o nosso olhar ignorante que imagina que a literatura védica seja algo impossível. Essa daqui é a Shakuna Vimana, usada pela NASA como base para os seus foguetes de propulsão. Isso não significa que tudo que a NASA diga seja verdade. Há quem conteste. Eu não estou aqui para contestar nada, na verdade, estou só mostrando um ponto de vista mais profundo e diferente daquele que nós conhecemos aqui no Ocidente. Muito bem. O Mahabharata é o DNA da Era de Ferro. Isso deveria significar alguma coisa para nós? Então, nós estamos em Kali Yuga.
segundo a literatura védica. Nós vamos entender isso daqui a pouco. Nós estamos dentro da era de ferro, da era da ignorância. Aquilo que acontece no Mahabharata, como em todos os passatempos, nas aventuras, nas atividades materiais dos avatares da inteligência suprema, muda o tipo de comportamento das civilizações. No Mahabharata nós vemos momentos em que tirania, não é? Manipulação em massa, violência contra as mulheres, não é? E uma série de quesitos que passam a fazer parte da história do planeta Terra pela primeira vez, neste momento. Então, todos os filmes, todos os vídeos, todas as novelas que nós assistimos, na verdade, têm como base narrativa este que é considerado o maior de todos os poemas épicos e filosóficos da civilização. Nós temos uma aula que está no Facebook, na nossa página Ciência Milenar Indiana, que fala sobre literatura e espiritualidade e pode explicar um pouco mais a questão da narrativa dentro do universo material. O que significa que estamos em Kali Yuga, que estamos na Era de Ferro. O universo, segundo a literatura original, dura 311,04 trilhões de anos. Esta é a idade de uma Brahmanda. Estou dizendo um universo porque a literatura védica diz que existem 10 elevado a 60, um número com 60 zeros, universos orbitando ao redor do universo espiritual, da plataforma transcendental, não é? Como os anéis de Saturno orbitam ao redor de Saturno. O nosso é um. Aquilo que os cientistas tentam enxergar com seus binóculos, quanto pode ser potente um telescópio feito por alguém que, comparado a um outro planeta, é menor do que uma formiga. Não chega nem a uma das zonas galácticas descritas nos Vedas. Os outros planetas, segundo a literatura védica, são invisíveis aos olhos humanos. Muito bem. Cada uma destas eras dura uma medida de tempo, que está dividido aqui. E essa medida é fantástica, porque eles chegam a dizer qual é o primeiro instante material dentro do universo. 18 partículas atômicas formam a primeira molécula no espaço, segundo a literatura védica, em 1 minuto dividido 1.687,5 partes. Não existe máquina capaz de contar essa fração de segundo. E o Srimad Bhagavatam, o Purana da devoção a Deus, vai enumerando as passagens do tempo até chegar na idade compressiva deste universo, incluindo as estações do ano, as órbitas dos diferentes planetas em relação à Terra e em relação a si próprios. Esse é o nível do conhecimento védico. Ele não pode ser comparado com nenhum outro tipo de conhecimento, outro tipo de filosofia no planeta Terra. Tente virar a caixa para cá, Mohin. Só pegar isso, vira um pouco para mim. Haribol. Vamos ver se assim ela vai. Então, a duração das 4 famosas eras, os gregos falavam sobre isso, porque eles estudavam Takshashila, Sócrates. Provavelmente, nós não temos provas específicas, mas o mito da caverna, na verdade, é uma retratação ocidental dos Upanishads. Há uma ilusão gigantesca chamada universo. Sócrates diz que o próprio Sol é a fogueira da caverna, e a realidade está do outro lado. Isso está descrito nos Puranas. O primeiro grande estudioso de religiões comparadas, um europeu chamado Max Müller, ficou em choque quando se deparou com as semelhanças entre Platão e os originais védicos. Platão é o aluno de Sócrates, aquele que põe por escrito as teorias do mestre. Muito bem. Então, esta é a duração de um Chatur Yuga, das 4 eras, não é? Então, a era de ouro, o plano. Esse aqui não é o meu,
então eu faço confusão. A era de ouro, prata e bronze juntas duram 4.320.000.000 de anos, e isso é um ciclo que acontece dentro da realidade material, não é? Assim como existe manhã, tarde e noite, existem diferentes eras dentro do nosso mundo material, e nós não somos capazes de entendê-las, pois elas são como as fases de um jogo de PlayStation, não é? Mudam as regras biológicas e energéticas de uma para outra. Então, quando nós lemos nos Vedas que isto ou aquilo era possível, nós duvidamos, pois nós não conseguimos entender o passado na sua característica existencial, assim como os nossos bisavós não poderiam entender a internet e outras coisas, estando eles muito mais próximos do tempo do que nós estamos destas outras eras. Muito bem, por que nós vamos da era de ouro para a era de ferro? Há pessoas que estão dizendo por aí, não é? Os falsos mestres da nova era, que nós estamos entrando na quinta dimensão. O universo possui, a realidade possui 11 ou 12 dimensões, dependendo da maneira como nós contamos, segundo a matemática. Não é possível uma forma geométrica com mais de 11 ou 12 dimensões, não é? Isso já existe eternamente. Esses são os diferentes registros de tempo e espaço descritos nos Puranas, não é? Mas tudo isso vai acontecer de acordo com uma lógica, a segunda lei da termodinâmica, que determina que todo o sistema, toda a manifestação material, nós não estamos falando de consciência e de espiritualidade, decai dentro do tempo físico. Nós nascemos bebês e abandonamos os corpos velhinhos, e não o contrário. Não é? Então, isso, porém, acontece dentro da história, dentro da cultura. Não é algo exclusivamente ligado a um objeto, a uma velocidade, a velocidade de um corpo, mas também é ligado à capacidade de compreendermos o universo. Ela diminui com o tempo. E aquilo que nós estamos assistindo nos jornais é a prova de que nós estamos em Kali Yuga, senhoras e senhores. A literatura védica explica o universo material como o doce teatro de Krishna, o teatro do absoluto. A inteligência suprema vai criar histórias, narrações, aventuras, para que a alma individual aprenda os significados do universo, da realidade, vida após vida. Então, essa mesma lei da entropia, ela acontece vida após vida. É por isso que nós temos, às vezes, a impressão de que não há justiça, porque nós estamos vendo um capítulo da história cósmica de uma entidade viva, cujos próximos passos ficam para o seu desenvolvimento individual. Muito bem. Então, no caso do Mahabharata, como nós já dissemos, a tirania, a traição de familiares, a guerra contra uma personificação do absoluto, do próprio Shri Krishna, vai causar o karma que vai mudar a história da Índia. As pessoas perguntam, mas se a Índia é a depositária de todo esse conhecimento, como é possível o caos contemporâneo na terra onde se manifestou o próprio Krishna, não é? Onde o conhecimento mais profundo e preciso da civilização na terra está contido. Não é? Nós vamos explicar isso nas próximas imagens. Poderíamos talvez imaginar um karma geográfico, não é? Os países diferentes, segundo a literatura védica, têm diferentes karmas. Aqueles que nascem no Brasil não poderiam negar que eles têm uma predisposição à comunicação, ao divertimento, não é? à busca de prazeres físicos e sensoriais. Não é? Os alemães são diferentes de nós. Os japoneses e os italianos também são diferentes entre si. Não é? A Índia é o lugar onde a espiritualidade se manifesta. E o estado atual da Índia corresponde ao estágio atual da humanidade neste momento. Além de ecoar karmicamente as ações cometidas durante a guerra de Kurukshetra. Não é? Na guerra de Kurukshetra,
ela é causada porque uma família acaba traindo seus próprios irmãos, seus primos, usurpando o poder, e eles têm a audácia de lutar em batalha contra a personificação de um avatar da suprema inteligência absoluta, Krishna. Isso é o que nós podemos entender lendo a literatura védica. Vejam bem, olha que interessante isso. Os estados da Índia, hoje em dia, a Caxemira e o Uttar Pradesh, que na época lutaram contra Krishna, contra os Pandavas, mudaram de filosofia. As regiões da Índia que ficaram contra o mesmo exército, o exército de Krishna e dos Pandavas, se tornaram o Afeganistão, o Paquistão e Bangladesh. Coincidentemente, todas essas regiões se tornaram islâmicas. Eu não estou aqui fazendo um ranking ou maniqueisticamente determinando quem está certo e quem está errado. Isso faz parte da nossa ética e da nossa capacidade de enxergar inteligentemente o mundo. Longe de mim acusar este ou aquele. Eu estou trazendo os fatos históricos numa sequência, num ponto de vista que são inéditos no Ocidente. Muito bem, o primeiro povo a invadir a Índia foram os persas. Segundo os historiadores, eles não eram estrangeiros, eles eram aqueles clãs, aqueles povos que se recusaram a seguir a ética original dos Vedas e que foram expulsos do território de Bharatavarsha, da grande Bharata, da terra sagrada, uma terra onde se manifestavam avataras e semideuses, para fora, pois eles não seguiam este comportamento ideal, no qual, por exemplo, um mestre espiritual, mesmo sendo um renunciante, não possuindo nada materialmente, quando entra na sala do trono de um grande rei, se senta no trono e o rei presta reverências aos seus pés de lótus, aos seus pés de perfeição. E o grande mestre questiona as escolhas políticas do rei e o obriga a seguir a lei e a justiça do Dharma eterno. Este é o motivo pelo qual o Ocidente nasce, porque as oligarquias dentro da Índia se recusaram a seguir a perfeição filosófica das escrituras originais. Assim sendo expulsas, mais tarde elas vão voltar em turnos para enfraquecer o império. A primeira invasão é aquela dos persas. Então, eles haviam ofendido os brahmanas, então cometido um crime contra a classe social mais elevada. Não é uma questão de preconceito, mas sim uma questão de níveis de consciência que nos posiciona em diferentes classes sociais e classes intelectuais. Nos nossos nascimentos, o karma é algo que contém o seu DNA e contém inclusive a sua família do ponto de vista histórico, social, econômico e cultural. Ele não é algo exclusivamente metafísico e incompreensível. Não é? O resultado do karma é o seu próprio corpo material. Como nós já explicamos em outras aulas. Na última aula, que está online, vocês podem encontrá-la no Facebook também, na página Ciência Milenar Indiana, a reencarnação de Bhagavad Gita, nós falamos sobre este assunto. Muito bem, então isso foi a causa kármica da conversão ao zoroastrismo. Na verdade, é a primeira religião fora da religião original do Sanatana Dharma. Nós vamos entender isso melhor na aula sobre a história das religiões. Então, isso acontece dentro das fronteiras do império, não é? Eles acabaram sendo amaldiçoados para decaírem, para que seus filhos decaíssem de posição. Então, os nobres destas terras futuras ocidentais não passariam de shudras, ou seja, eles não seriam capazes de ter interesse pela filosofia mais pura. Essa é, segundo a literatura védica, não é a minha opinião, digamos assim, o anátema, não é? O momento de fundação das tribos ocidentais, das tribos mesopotâmicas e egípcias, não é? De quem nós somos herdeiros.
o que é que está na nota do dólar, a famosa pirâmide, não é? De que civilização nós estamos falando? Quem somos nós aqui no Ocidente que nunca ouvimos falar dos manuscritos védicos? Nós somos os filhos, como se diz isso? O contrário de ancestrais, não é? Os descendentes dos povos antivédicos. Zoroastro era irmão de Vashista Muni. Para quem tem um conhecimento já mais aprofundido, não se diz assim em português, perdoem, o meu italiano acaba sempre, como são muito próximas as duas línguas, eu acabo trazendo, em italiano se diz aprofundito. Então, aprofundado, tão fácil e eu não consegui lembrar. Então, sabe quem é Vashista? Vashista tem um T a mais ali, perdoe, ele é um grande sábio da literatura védica. Seu próprio irmão, usando entorpecentes, acabou variando os temas da filosofia original. Foi proibido de pregar, de dar aulas na Índia, não é? Se lembrou dos povos que haviam sido expulsos por Parashurama, subiu no seu elefante e foi em direção à Pérsia, e lá ele criou a primeira filosofia adulterada da civilização humana. Não é possível termos duas filosofias, duas respostas para as mesmas perguntas. O que é a mente? Os Vedas dizem que a mente é o rádio, não é? Que pronuncia as palavras na sua mente, e a mesa de mixer, onde os seus 5 sentidos estão sendo orquestrados. Alguém poderia hipotizar uma outra resposta? O que é a inteligência? A capacidade de escolher as alternativas que a mente fornece, não é? Para tomarmos decisões. Quem estuda psicologia ou quem estuda filosofia no Ocidente sabe que existem debates imensos sobre cada uma dessas palavras, e que cada filósofo ocidental diz uma diferente do outro. Não é? Muito bem. Então, ele vai à Pérsia e funda a primeira filosofia exclusivamente antivédica, não é? Na qual ele diz algo bastante curioso, não é? Segundo as comparações, ele vai dizer algo diametralmente oposto àquilo que dizem os indianos. E vai dizer que o bem e o mal, ambos são manifestações de Deus, o que a literatura védica nega. Os Vedas dizem que o mal é a sombra, né, que a ignorância projeta dentro da realidade material. Não é? Ela não é produzida diretamente pelo absoluto, pois o absoluto somente irradia misericórdia, beleza, conhecimento, etc. Porém, a realidade material, em sua composição relativa, acaba gerando zonas sombrias dentro do universo. Muito bem, nós vamos entender isso melhor em outras aulas. Zoroastro afirmava que ambas as entidades, o bem e o mal, descendiam do mesmo Deus, chamado Ahura Mazda. Isso é algo muito impressionante, pois em sânscrito, a língua original da civilização na Terra, não há outra língua antes do sânscrito, as ideias da Lemúria, etc., etc., são incompreensões que surgiram no século XVIII. Não há nenhuma prova disso além da psicografia de alguém que usava entorpecentes extremamente potentes no dia a dia. Não vou citar nomes aqui neste momento. Não é? Em sânscrito, Ashura significa entidade demoníaca. Maha, né, significa maior. Então, eu não sei se isso está claro em qual imagem que eu coloquei, senão eu ainda não pus isso, né? Do Nietzsche. Aqui nós vemos, por exemplo, este site dizendo que o hinduísmo é o contrário. Os semideuses, as potências cósmicas se tornam demoníacas, e as entidades demoníacas cósmicas se tornam os deuses do zoroastrismo, segundo vários sites. Não é? Então, os Ashuras são cultuados na Pérsia como deuses, segundo a literatura védica. Eu não estou aqui contra nenhuma população do planeta Terra, eu estou ilustrando um percurso histórico relativo à filosofia indiana. Então, Zoroastro e Zaratustra são a mesma pessoa.
O que será que inconscientemente no teatro da realidade material Nietzsche intuiu e escreveu quando ele disse que Zaratustra pronunciou a famosa frase "Deus está morto"? Na verdade, ele estava falando sobre isso, sobre o fato de que Zaratustra, o irmão de Vashista Muni, vai fora da Índia e inverte as polaridades do bem e do mal. Então, Nova Delhi, a palavra Delhi em Farsi, a língua dos persas, significa coração. Nova Delhi, então, seria uma cidade que foi nomeada, na verdade, recentemente, não é? Como um novo coração. Do quê? Não é? Um novo coração do mundo, dentro de uma variação filosófica, não é? Através da qual a ignorância é irradiada. Hoje a Índia não é mais a Índia védica. Nós fazemos um grande esforço para alcançar este conhecimento. E a maioria dos mestres e a maioria dos indianos não tem claro este percurso que está sendo explicado aqui. Pouquíssimas pessoas, eu não sei se há pessoas que estudam fora do grupo Ciência Milenar Indiana, têm um quadro tão nítido do que aconteceu no planeta Terra como esse que nós estamos expondo aqui neste honrado Centro Cultural da Índia. Então, a política, nós temos que entender isso. Por que a gente conta nos livros de história? Então, mudou a era quando os turcos otomanos invadiram Constantinopla. Porque uma nova religião, uma nova filosofia toma o poder e muda os valores da sociedade. A política nada mais não é, do que o aspecto mecânico, prático, de um pensamento filosófico. As ideias de Zaratustra influenciaram a religião hebraica e são a base do Alcorão, disse Bhaktivinoda Thakur. Todas as línguas que são escritas, não é, da esquerda para a direita, descendem do sânscrito. O português, o inglês, o italiano, o latim. As línguas que são escritas ao contrário são uma inversão do fluxo natural da língua original. Eu não vou explicar mais uma vez o Om como a sílaba original da língua sânscrita, a sílaba que determina e que nomeia os encontros eletromagnéticos dentro dos átomos. Mas o Om nada mais é do que o bóson de Higgs. Não é? Bose foi um físico indiano, homenageado pelo famoso Higgs, que encontrou o Om e chamou o Om de bóson. O Om é a vibração sonora dentro dos átomos que formam átomos e moléculas. Esta é a sombra da música transcendental do absoluto. Não é? O Om tem a sua característica espiritual, a sua característica absoluta, mas dentro dos universos materiais ele ecoa materialmente e forma estas ondas eletromagnéticas que vão dar origem ao universo. Então, o universo nasce não de um Big Bang, de uma grande explosão, mas do Big Om, de uma vibração fundamental. As estrelas só vão se acender em presença dos gases, como é explicado na literatura védica muito mais tarde. Então, o sânscrito é a língua que descreve e está inscrita dentro de átomos e moléculas. Muito bem. A diferença entre budismo e hinduísmo vai ser explicada na aula sobre a história das religiões. Em poucas palavras, há uma ruptura entre os budistas e os hinduístas, não é? Político, filosófica, econômica. E o budismo, em poucas palavras, não acredita, não é, numa forma espiritual absoluta, não é, na personificação do infinito, numa inteligência suprema e central, não é, em Deus, como nós chamaríamos, usando as palavras do português. Não tenhamos medo das palavras, o dicionário existe para que nós consigamos entender a realidade e não o contrário. Não é? O budismo acredita que o universo tenha vindo do nada, não é como está escrito aqui, não sei se dá para ler.
eu não estou sendo contra os budistas, eu estou elencando um dos axiomas principais desta filosofia. Eles acreditam nos semideuses, muitos, não é? Mas não acreditam na fonte dos semideuses, no absoluto personificado. Não é? Muito bem. Isso não é nem possível, do ponto de vista filosófico, isso é facilmente derrotável, mas ainda é muito mais fácil derrotar tal ideia do ponto de vista filosófico. Do ponto de vista científico, porque o nada não pode produzir o tudo. É uma constante da física, não é? Que o menor não pode produzir o maior. Fica claro que o nada é muito menor do que o tudo, não é? Como é possível que o nada produza todas as variedades e qualidades que existem na realidade material? Muito bem. Karl Marx dizia algo bastante curioso, e aqui mais uma vez eu vou dizer que eu não estou falando sobre política. A única maneira em que nós, no Ciência Milenar Indiana, falamos de política é do ponto de vista filosófico. Aqueles que se interessarem podem assistir às aulas Os Labirintos da Matrix e O Poder da Inteligência, que estão à disposição de vocês na nossa página do Facebook, Ciência Milenar Indiana. Muito bem. Marx dizia que as mesmas famílias governam o mundo. Será que alguns de vocês já estão imaginando quem eles são? Segundo os historiadores, um funcionário público na Índia, por volta do século XVI, ganhava mais por ano em ouro do que o rei da Inglaterra. Mais adiante, neste mesmo século, a Companhia das Índias Orientais desembarca no porto da Bengala. Ou seja, assim que a Inglaterra se estrutura, tendo começado a sua revolução industrial, eles voltam para a Índia. Pago pelos britânicos, nós já citamos Max Muller. Max Muller tem uma espécie de dupla personalidade, pois ele tem os textos que ele publica, tendo sido pago. Ele era pago algo como $3.000 por página nos dias de hoje, para traduzir os Vedas como os ingleses gostariam que eles fossem traduzidos. Imagine um tradutor, mesmo traduzindo do sânscrito, que traduza meia página por dia, ganhando $1.500 por dia, nos dias de hoje, ou se ele conseguir traduzir 3. Qual é o tamanho deste lucro? Ele acabou, no começo da sua carreira, ele disse que os Vedas eram selvageria, que os indianos deveriam ser reconquistados. Ele escreveu para sua esposa, na época em que estava na Índia, dizendo: estou convencido que essa tradução dos Vedas vai minar o destino da Índia e a evolução de milhões de almas. Isso vai arruinar a tradição milenar ligada às Escrituras. O próprio Max Muller confessa numa carta à esposa. Ele era ortodoxo de pensamento cristão, pelo menos na época em que ele chegou na Índia. Mais tarde ele vai dizer, vocês devem conhecer a frase famosa, ele declarou em idade avançada: se hoje, a primeira parte da aula parece um mantra, da sua declaração, não da aula, se hoje me perguntassem qual é o povo que deu mais perfeitas respostas para o enigma da existência, eu apontaria para a Índia. Ele disse: hoje eu digo isso, naquela época eu não pude entender nem afirmar. Muito bem, ele na verdade estruturou a cátedra de filosofia comparada, de religiões comparadas, e o método de estudo, afirmando que os mesopotâmicos eram os arianos originais e que eles trouxeram os Vedas para a Índia. Por que será que os ingleses queriam isso? Nós temos, por exemplo, a expressão línguas indo-europeias. A Europa está lá e a Índia aqui. O que é uma língua indo-europeia? Eu costumo dizer que pessoas que não são tão famosas gostam de aparecer ao lado de grandes artistas conhecidos em fotografias para publicá-las nas suas redes sociais. Mas não é só isso. Talvez
nós estejamos diante de um lobby histórico, político, filosófico, sobretudo, de dimensões gigantescas. Muito bem. Nós temos provas exíguas, é verdade. Alguém poderia dizer, mas você mal prova isso e mal prova aquilo, mas não tem nada além desta versão que está sendo apresentada aqui agora, que possa explicar o que está acontecendo na rua, na televisão e na nossa mente. Muito bem. Por que nós não temos tantas provas? Porque os muçulmanos, os islâmicos, não é? Oriundos desta de Zaratustra, segundo o Bhaktivinoda Thakur, não é? Tinham o hábito de queimar todas as cidades. O incêndio da biblioteca de Nalanda, não é? Que foi a segunda grande universidade de que nós temos notícia indiana hoje, não é? Durou semanas e não foi nada, ou melhor, e o incêndio da biblioteca de Alexandria não foi nada se comparado a este. Principalmente se nós falamos do conteúdo do que estava na biblioteca de Nalanda. Eu costumo perguntar para as pessoas por que é que a biblioteca do Vaticano é blindada ao público, por que é que ninguém pode entrar na sala central. Que livros será que tem lá, se ninguém pode ir? Só uma pessoa pode entrar. Muito bem, não vamos entrar em questões polêmicas. Eu repito que eu não sou contra nada disso. Na verdade, nós vamos entender o que isso significa e por que é que isso acontece. O que prova, porém, que a teoria da invasão ariana, ou seja, de que os arianos na verdade eram da Mesopotâmia, é falsa, é o rio Sarasvati. E é algo muito curioso. Quem já está entendendo como funciona, não é, a mente da inteligência absoluta, a mente de Shri Krishna, vai conseguir degustar esse momento de maneira bastante sentida. O rio Sarasvati desapareceu. O rio Sarasvati é a manifestação material do fluxo do conhecimento puro, segundo as escrituras originais. Mas que coisa estranha. Esperem, por favor, abram sua mente, o seu coração, melhor dizendo, para entender o que está sendo explicado aqui. O Rig Veda, um dos primeiros manuscritos do mundo, tem 1028 hinos, 3 dos quais são dedicados a esta manifestação, não é? O rio Sarasvati, ou a semideusa Sarasvati. Nós vamos tentar entender isso, não é? A maioria das pessoas tenta reduzir a ideia de Sarasvati nos Vedas como simplesmente algo físico, não é? Um rio material. Porém, a literatura védica diz que os aspectos da realidade, né, possuem um nível diferente do nosso, é claro, de consciência. Os Vedas dizem que o Sol possui uma consciência, que o planeta Terra, que o mundo material possui uma consciência, não é? E que este rio era a manifestação do conhecimento incorrompido, né, manifestado na realidade material. Porém, agora nós não vamos falar sobre o aspecto filosófico, o aspecto espiritual do rio Sarasvati, e sim da questão física. Nós já dissemos, acabamos de dizer isso. Os Vedas explicam que diferentes aspectos da natureza são personificados, ou seja, possuem uma inteligência. A inteligência, por exemplo, que manipula o fogo. Quando nós acendemos, imaginemos que nós fizéssemos uma fogueira aqui neste palco, com a permissão do cônsul, não é? Então, o que a inteligência, as relações e as reações químicas dentro deste fogo não seriam as mesmas da chuva que cai lá fora, ou da água do oceano. Há um diferente aparato dentro do cosmos para cuidar de diferentes manifestações. Essa é a maneira introdutória com a qual nós podemos compreender cientificamente o conceito dos semideuses. Os rishis, os grandes santos védicos, pedem a Sarasvati, a deusa do conhecimento, que distribua águas e desvie o veneno da ignorância, que proteja o pensamento e que dê plenitude e riquezas, e leve para longe os inimigos. O que acontece com a Índia quando o rio Sarasvati seca? O que aconteceria se
se o rio Amazonas secasse. A origem dos desertos, como nós explicamos, aqueles que chegaram mais tarde não viram, os Vedas dizem que uma zona se torna desértica por conta de atividades pecaminosas ocorridas em seu território. O que significa? Eu não acredito em pecados. Não. Segundo os Vedas, um pecado é definido assim, 2 pontos. Toda e qualquer ação que cause desnecessário incômodo, perturbação física ou psicológica a qualquer outro ser vivo. Você nunca perturbou ninguém? Desnecessariamente? Não existe isso? Muito bem. Então, como nas margens deste rio, ou no solo indiano, tribos rebeldes à ética da biologia, à ética do cosmos, se opõem contra a justiça personificada no exército dos Pandavas, em presença de um avatar da inteligência absoluta, o rio do conhecimento secou sucessivamente a este fato. Isso é o que explica, perdoe, o clima na Índia ser tão diferente daquele narrado nos Puranas. Os Puranas falam de uma realidade de eterna primavera. E hoje nós nos deparamos com 50 ou 55 graus à sombra. Eu sou testemunha. Eu vivi 2 anos e meio, depois voltei e fiquei mais 6 meses, espero voltar em breve para a Índia. E posso dizer para vocês que atravessar 2 vezes o verão na Índia não é algo fácil, mesmo com ar-condicionado ligado no último. Então, da onde vêm estes rios? E por que eles são mais sagrados do que outros? Alguém poderia dizer, mas você acabou de falar do Amazonas, o Amazonas não é sagrado? Todos os rios têm um seu nível hierárquico dentro da realidade material. Mas o que são os Himalaias, senhoras e senhores? Senão as maiores antenas de captação dentro da realidade material. Os rios sagrados decantam do cosmos sobre as montanhas dos Himalaias, que superam em centenas de metros o nível da troposfera, das nuvens. Se a troposfera está embaixo do pico das montanhas, é uma pergunta que eu faria aos geógrafos. Como é que neva lá em cima? A NASA descobre que existem gigantescas quantidades de água dentro do cosmos. Essa é uma notícia extremamente incompleta, não é? Os Vedas descrevem que a Via Láctea, na verdade, não é feita de leite, mas ela é o Ganges, a água sagrada, descendo e atravessando o cosmos na sua forma gasosa e aterrissando, não é? na penthouse do planeta Terra, o Monte Kailash. Jamais escalado, vamos voltar na imagem, o Kailash jamais foi escalado por nenhum ser humano, nenhum helicóptero jamais pousou sobre o Kailash. Podem pesquisar na internet, nós temos uma aula chamada Mistérios da Índia, onde nós falamos sobre isso. Está no Facebook. Acontece sempre alguma coisa, ou uma tormenta, os motores pifam, ninguém sobe no monte sagrado. O que é uma antena, senão uma forma de metal, que é uma montanha, senão algo feito de minerais e metais, captando energias. Nós estamos em cima de uma montanha bastante famosa, no seu ápice está a Avenida Paulista, nesse momento. O confuso horário. Então, curiosamente, o meridiano zero faz um percurso bastante extraordinário, não é? Ele sai daqui, passa para cá, desvia da Espanha e vem parar aqui, para que Londres, não é, seja o centro do famoso Greenwich, não é, o ponto zero do relógio mundial. E quando eu fui para o Nepal, não
não é? Eu ia buscar vistos para a Índia, no Nepal, então de 3 em 3 meses eu tinha que passar algumas semanas no Nepal. Eu comecei a perceber algo bastante estranho. A Índia, por exemplo, quando era 0 horas, né? No Nepal eram 0h45. Não, eram 0h15. Ou melhor, vamos fazer seguindo esse horário aqui, né? Relativo ao Greenwich, relativo a Londres. Quando na Índia nós estamos a mais 5 horas e 30 minutos, no Nepal, onde estão os Himalaias, estamos em mais 5 horas e 45 minutos. Tinha 15 minutos de diferença entre a Índia e o Nepal. Por quê? Senhoras e senhores, porque alguém tem que saber aonde está passando o meridiano zero para a gente poder viver em relação à física, em relação ao Sol, em relação à existência. Então, se está tudo modificado, porque para trás precisa, entendeu? Pular a Espanha, não é? Para chegar aqui, e se isso tudo foi dividido em relação à colocação, não é? Dos britânicos no mapa, não é? É claro que a conta original vai ficar lascada, pois aquele é o meridiano zero. Quando o Sol encontra acima das maiores montanhas naturais e o relógio acontece. Por isso que nós dizemos oriente-se. É isso que a gente está tentando fazer aqui no Ciência Semanal. Então, vamos fazer um pulo nos séculos. No século XIX, a Inglaterra, simbolizada pelo mesmo, pelas mesmas divindades, não é? Da Mesopotâmia, não é? Com medo da difusão na imprensa do comportamento da Companhia das Índias, acaba aceitando, com uma certa resistência, se retirar do território indiano. Não é? Aqui a opinião do John Dickinson. Os oficiais da companhia desrespeitaram leis nacionais, direitos civis, a liberdade e a vida dos indianos, financiando guerras, provocaram rebeliões e golpes de Estado, sacrificaram a vida de milhões de pessoas, extorquiram, monopolizaram, levaram a população à miséria e reduziram inteiras regiões à indigência e à ruína. Em um único ano, 1.500.000 pessoas morreram de fome, enquanto a companhia criou uma inflação tão alta que ninguém podia mais comprar alimentos. Eu não sou contra ninguém. Esse é o teatro da realidade material. Nós estamos assistindo uma cena dentro do cosmos, que porém tem muito mais significados do que a gente imagina no nosso dia a dia. Chandra Bose, Subhas Chandra Bose, é o verdadeiro herói que libertou a Índia, tão conhecido aqui no Ocidente. Eu espero que vocês tenham entendido que esse meu tom de voz sublinhava uma ironia. Quem de vocês já ouviu falar? Estamos numa sede do consulado da Índia em São Paulo. Foi Chandra Bose que destruiu os portos da Baía da Bengala, tirando a frota da Inglaterra dali. Antes de sair da Índia, a Inglaterra criou um partido secular do Congresso, The Indian National Congress, um partido liderado por uma aliança de várias forças, os socialistas, os muçulmanos e os hindus. As mesmas etnias que haviam sido financiadas para a rebelião. Como funcionava a política da Companhia das Índias Orientais? Eu não estou falando de algo de séculos atrás, ninguém poderia ficar chateado com isso, espero. Muito bem, eles iam numa determinada cidade onde uma etnia ou uma filosofia estava no poder e financiavam a oposição. E assim eles fizeram cidade após cidade, região após região. Inverteram o governo e se tornaram aliados de todas as novas oligarquias. Este famoso partido, o The Indian National Congress, criado pelos ingleses, era o cenário onde conviviam Nehru, está faltando um H ali, Gandhi, Patel e outros membros do parlamento. Muito bem.
Mahatma Gandhi e a maçonaria inglesa. A Inglaterra criou esse partido, então, como nós já explicamos, para substituí-la no poder, não é? Aqui nós temos uma foto do jovem Gandhi, tirada em Londres. Ele foi formado em Direito pelo University College e era o ícone deste partido, não é? Aqui nós vamos entender também os motivos pelo qual a Índia não tem calçadas, não houve revolução industrial e o país está no caos que está hoje. Porque um hindu extremamente piedoso disse que nós deveríamos manter as nossas tradições rurais, assim como elas eram, mesmo diante da revolução industrial do mundo. Mais tarde ele vai adotar a filha do seu amigo muçulmano Nehru. Aqui o Shri Ben porque na verdade é a mesma coisa, né? O Sir em inglês na verdade é Shri em sânscrito, que significa sagrado, honrado, maravilhoso, né? Isso aqui é muito indicativo, né? Vocês estão entendendo quem são? Quem é quem? Então, muito bem. O Ben Kingsley é aquele que ganha um título nobiliárquico por interpretar o Gandhi no cinema, não é? E as pessoas dizem, mas o Gandhi é tão bonzinho. Sim, ele era tão bom, que ele mal interpretou o conceito de ahimsa védico, a não violência, e pedia para as indianas se deixarem violentar pelos muçulmanos, assim que elas eram expulsas das próprias famílias e davam à luz a novos islâmicos em território indiano. E ele, quando houve a partição, né, entre os persas muçulmanos que tinham invadido a Índia, do Paquistão, de Bangladesh, do Afeganistão, eles tinham sido convidados a ir morar nesses países. Mas Gandhi, tão misericordioso e gentil, fez greve de fome para que os islâmicos ficassem na Índia. Isso é claro que vai levar para novos Bangladeshes, novos Paquistãos e Afeganistãos, né, no futuro. Aqui, Gandhi, na maçonaria de Londres, ao lado da sua mentora, não é? Ele ganhou o título de Mahatma pela maçonaria e não na Índia, não é? E aqui a Anne Besant, mais tarde, num selo indiano, honrada pela oligarquia indiana no poder até hoje. Aqui, Indira Gandhi, na verdade, era a filha de Nehru. Ele dizia, eu sou inglês de criação, muçulmano de religião e hindu por acidente. A filha dele é adotada por Gandhi, não é? Para que o sobrenome se mantenha como uma garantia de proteção à cultura original. Mas a história nos conta que não é bem assim. O nome dela não era Indira Gandhi, mas Maimuna Begum, na sua certidão de nascimento. Então, por que é que tudo isso está acontecendo? No Ocidente as pessoas falam muito da tal da Matrix. A palavra Matrix vem do latim mater, que vem do sânscrito mater, que significa mãe. E é uma maneira com a qual cultua-se Durga Devi, a deusa da ilusão material. As pessoas da nova era têm uma grande fascinação por Durga. Por quê? Porque ela é a Matrix, ela é a mamãe, Durga Mãe. Bom dia. A cultura ocidental é a ilusão da Matrix, ela é Maya. Convido vocês a estudar conosco, a entender o que é que está acontecendo, de todos os pontos de vista, artístico, cultural, filosófico, espiritual. É por isso que nós estamos fazendo esse trabalho. Para que aqueles que
tem realmente uma busca sincera, tem a oportunidade de entender a realidade material. Qual é o símbolo de Durga? A estrela de 5 pontas que está em todas as bandeiras e todas as moedas e notas de dinheiro do planeta Terra, do mundo material. O que é a estrela de 5 pontas? É a ligação indissolúvel, né, entre os 5 elementos. A prisão. Do éter ao gás, ao ar, do ar ao fogo, do fogo à água, da água à terra, de volta ao espaço, de volta ao gás, de volta ao fogo, de volta ao... Uma rede de energias. E o que é essa rede de energias? O que é a ilusão de Maya? Segundo os Vedas, ela é o nosso corpo. Segundo Sócrates, um aluno de Takshashila, ela é o próprio Sol. Ela é a matéria. A atração que o homem tem pela matéria e o desejo que as entidades vivas têm de dominar a matéria, de manipular as potências do absoluto. Os 5 elementos, que também se subdividem, é claro, na tabela periódica: os gases, os metais, os não metais. Não é? Nós estamos falando de coisas primitivas. Por favor, eu espero que nessa altura do campeonato, nessa altura da aula, já tenha ficado claro para alguns de vocês. Então, como é possível nos livrarmos da ilusão se nós chamamos a ilusão de mãe? Mahamaya é a potência da ilusão material. E ela é essa emanação do Om. Ela é o cruzamento das ondas eletromagnéticas que vão produzir estes átomos divididos nos 5 elementos. Não é? E que nos atraem, que nos formam. Na aula A Reencarnação e o Bhagavad Gita, nós explicamos isso em detalhes. Por favor, assistam aqueles que quiserem entender o que é o corpo físico, o que é o karma, como funciona a reencarnação. Hoje nós estamos falando de história. Porém, esta ilusão, né, essa onda eletromagnética que tremula no ar como uma miragem, é o filtro com o qual nós somos testados através da nossa ética, através das nossas ações, a demonstrar o nosso nível de consciência. Eu vou repetir isso. A realidade, o teatro, a ilusão, a matéria, a miragem eletromagnética na qual nós estamos inseridos, na qual nós nascemos e envelhecemos, é a ocasião narrativa, através dos obstáculos, através dos pensamentos: acredito ou não acredito, gosto ou não gosto. Esse é um nível mental, não é? A inteligência é aquela que escolhe entender aquilo que nos leva à consciência. Muito bem. Presos nessas ondas de sentimentos, de sensações, os próprios pensamentos e sentimentos, dizem os Vedas, fazem parte da matéria. E nos freiam em relação a este conhecimento eterno. Isso é o filtro com o qual as entidades vivas são atraídas ou freadas em direção ao centro do infinito, a forma transcendental do absoluto. Krishna, o todo atraente sol espiritual, segundo a literatura. As outras religiões são filosofias provisórias que às vezes podem nos frear e às vezes podem nos servir como degraus para avançarmos. Depende da nossa visão, da nossa ética, da nossa capacidade de buscar este conhecimento. Eu vou repetir a todos vocês o convite de estudar conosco.
essa minha potência ilusória que consiste dos 3 modos da natureza material, ignorância, paixão e bondade, nós falamos sobre isso em várias outras aulas, é muito difícil de ser transposta, mas aqueles que se rendem a mim podem facilmente superá-la, diz Krishna no Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 14. Nós vamos começar em outubro um curso gratuito sobre o conteúdo do Bhagavad Gita. Todos vocês estão mais do que convidados. Por favor, venham. A nossa próxima aula vai ser nesse domingo. Pode ser que chova, pode ser que não chova. Há bastante pessoas aqui, vocês enfrentaram as gotas da água terrível. Muito obrigado por terem vindo. E vai ser no nosso pequeno espaço, Rua Mário Amaral, 278, aqui perto, próximo do metrô Brigadeiro. Para maiores informações sobre as nossas aulas futuras, sobre esta, ela é uma aula gratuita, não é? Vocês podem ligar para 996223300. Se quiserem colaborar, nós aceitamos alguma doação, pois nós tentamos nos estabelecer na realidade material como um grupo de estudos que tem estruturas materiais, como por exemplo este pequeno espaço aqui na Rua Mário Amaral. Na verdade é do outro lado da Brigadeiro em relação a onde nós estamos agora, não é? Aqui fica deixa eu ver, o metrô Brigadeiro, né? Aqui fica a Avenida Paulista, aqui fica o Itaú Cultural, 1, 2, 3 ruas abaixo do Itaú Cultural está a Rua Mário Amaral 278. Não é? O Facebook diz que é Vila Mariana, o Google diz que é Paraíso, e eu digo que é Vaikuntha, né? O universo transcendental, está escrito nos Vedas, para quem quiser ouvir mais sobre o que a gente tem a dizer. Então, nós temos outros eventos também. No dia 26 de setembro, às 19 horas, é uma quarta-feira, não é? Se eu não me engano, no mesmo espaço, no mesmo endereço, Rua Mário Amaral 278, nós vamos dar uma aula sobre o universo consciente. Como é que nós podemos entender que o universo é inteligente, cientificamente? Hoje nós não falamos sobre ciência e filosofia, não é, que é o tema principal do Ciência Milenar Indiana. Nós vamos falar sobre isso cientificamente, não é? Neste dia 26 de setembro. Na verdade, nós vamos começar falando científico plano. Peraí que eu já estou indo para o futuro. Nas provas científicas da existência de Deus também, nós vamos falar sobre as dimensões do universo, como entender o átomo, o que Darwin contribuiu e o que não está certo, coisas que são fundamentais para que a gente possa estudar o Bhagavad Gita, os Puranas e outros livros védicos com cognição de causa. Não é? Há muitas pessoas que estudam os Vedas, mas que acham que, na verdade, o fantástico é que tem a razão. Não é? A ciência, hoje em dia, é transmitida na televisão e as pessoas acham que elas estão bem fundamentadas se elas assistem o History Channel ou o Globo Repórter. A ciência não é exatamente igual à mídia, não é? Como vocês vão perceber nesta aula, e ela também tem a sua lobby internacional. Eu espero que tenha ficado claro quem são aqueles povos que estão manipulando a Índia hoje. Neste aspecto, sem dúvida alguma, os que dizem que as mesmas famílias que saíram expulsas da Índia para Parashurama, fundaram o Ocidente, estão detendo o poder econômico, cultural e filosófico no planeta Terra, têm razão. Não é? Estes governantes que nós direta ou indiretamente citamos são as tribos expulsas, que estão escondendo o conhecimento original atrás das costas, usando ele para o próprio benefício. Caso contrário, eles não chamariam seus lords de Shri, Sir. Se eles não soubessem muito bem o seu significado. Então, aqui, a gente vai falar mais sobre isso neste domingo e na próxima quarta. Depois vai ter uma pequena pausa. Nós temos muitas aulas na internet para quem quiser.
como é que vai para frente aqui? Apontando para cá. Nós vamos ter um curso. Os cursos são diferentes, eles correspondem a um valor, porque a gente precisa imprimir livros, porque a gente deseja realizar vídeos. Não é? Então nós convidamos as pessoas que querem aprofundar ainda mais a entender a questão narrativa dentro das filosofias, das mitologias, dentro do cinema e dentro da vida pessoal de cada um de nós. Como é que o karma se estrutura? Ele vai manifestar uma cena na qual você conhece alguém, não é? Deseja estudar aquilo, compra algo, recebe um objeto, interreage com pessoas, se relaciona intimamente, se apaixona, odeia, se vinga, volta, esquece, retorna. É um teatro, né, a nossa vida pessoal. Por isso que as pessoas justamente dizem: a minha vida daria um livro. A vida de todos nós está sendo escrita pela inteligência absoluta. Neste curso nós vamos entrar nas estruturas da narrativa védica e da narrativa de Hollywood e da narrativa interpessoal, da narrativa individual de cada um de nós, psicológica de cada um de nós, para que vocês possam ver como é que a vida, o karma, o cinema e a filosofia funcionam. Ele vai acontecer de 28 a 29 de setembro, no fim de semana, das 15 às 19h30, e vai corresponder a um investimento de R$350 à vista. Eu dei cursos de cinema no mundo inteiro, nunca nós escolhemos um valor tão simbólico para poder trocar com o público que está interessado em nos ajudar um conhecimento tão especializado e único. Nós vamos ter também um outro curso de astrologia indiana. Vocês devem saber que a astrologia mesopotâmica, na verdade, é uma cópia da astrologia original. Existem erros fundamentais de medida dentro do mapa ocidental. Nós estamos numa defasagem de quase um signo dos signos originais. Então, para quem quiser entender como funciona a astrologia, será bem-vindo. Nós vamos sortear um mapa dentre os participantes do curso, não é, com o nosso astrólogo. Eu garanto para vocês que o mapa védico é uma radiografia e que o astrólogo do Ciência Milenar Indiana é, dentre todos aqueles que fizeram o meu mapa, eu fiz mais de 6, 7 mapas com astrólogos indianos védicos. Não é? Ele é o melhor de todos, eu não falaria isso se não fosse. Então, quem nós somos? Um grupo de estudo formados por jornalistas, ali temos um, por donas de casa, não é? Por buscadores científicos, não é? Nós temos contato com um ex-cientista da NASA indiano. Vocês sabem que na NASA 50% dos funcionários são indianos. Não pode passar disso, pois eles têm medo que haja um golpe de Estado lá, não é? Muito bem, médicos, psicólogos, filósofos, jornalistas, arquitetos em português, yogis, monges e, sobretudo, alunos como eu. Eu não sou um mestre, um guru, eu sou alguém que se senta na Índia aos pés daqueles que têm conhecimento e que tenta não entrar nesta busca através da porta perigosíssima do fanatismo. Não é? Pois quando nós entendemos que há uma filosofia que se encaixa em tudo, a coisa mais fácil é perder um pouco o parâmetro da nossa relação com a realidade material. Isso não é positivo. Então, o esforço que eu faço pessoalmente, não é buscar uma sinceridade interna, assim é o que dizem os manuscritos. Nós temos que orar e limpar as nossas atitudes para alcançar um nível de sinceridade que nos faça enxergar o mundo material, limpando esse karma negativo que gera todas estas questões que nós vimos aqui apresentadas. O que é esta Kali Yuga? O que é esta Era de Ferro? A Era de Ferro é o alarme do relógio tocando. O impossível soa. Um alarme nos diz: não, você não percebe que a realidade material é impossível.
Então, acordar para uma realidade filosófica, transformar as suas ações de maneira correta, através de um processo ético específico, explicado através da biologia da natureza e do cosmos, né? Para que você alcance uma visão transcendental da realidade e enxergue o óbvio, a eternidade da nossa consciência, né? E a ilusão material. Isso é o significado de Kali Yuga, da Era de Ferro, do terrível jornal que passa na televisão e dos absurdos políticos. Nós não estamos derrubando a Babilônia está sendo construída. Não é? O Império Babilônico está sendo construído há 5.000 anos, em cima da ignorância, né, e da insinceridade de cada um de nós. Nós somos os responsáveis. Nós estamos sendo chamados por esse alarme a acordar, né, e entender e resolver o enigma da existência, né, de maneira clara, metodológica, científica, mas sobretudo ética e filosófica. Agradeço a presença de todos vocês. Me permitam pronunciar um mantra para encerrar a aula de hoje. Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Gaurani. Um momento. Estes daqui são os nossos endereços. Nós temos um site ainda em formação, no qual vocês podem acessar estas aulas. A verdadeira origem da cultura, cultura védica e consciência, cultura indiana e ciência da autorrealização. São uma série de aulas em áudio que vão preparar vocês, caso vocês queiram estudar conosco, o Bhagavad Gita. Nós temos exemplares do Bhagavad Gita e alguns DVDs das nossas aulas ali, à disposição de quem se interessar. Não é? Esta é a sequência das aulas iniciais para os buscadores apaixonados pela cultura indiana. Obrigado a todos e até a próxima. Haribol. Muito obrigado a vocês.